sei se vocês conhecem essa menina. Essa menina é a tal da Hebe, a menina virgem, a menina loira, que servia vinho, que servia ambrosia para os Zeus e para a turminha dos Zeus, naquelas festinhas que rolavam lá no Olimpo. Dizem que um dia a Hebe deixou cair a bandeja no chão, desafiou os deuses, deixou cair a ambrosia no chão, o vinho, e aí deram um nome para a área que eu faço de ebiatria, em homenagem a essa deusa rebelde, desatenta, briguenta, questionadora, que deixa as coisas caírem, desengonçada. As coisas não começaram bem na área da saúde do adolescente. Esse menino aqui já é o André. O André é um moleque de 14 anos, é o paciente da professora Luciana. É um mucoviscidótico que está internado pela terceira vez no ano por uma descompensação da doença dele. Aí a Luciana manda o residente dele conversar com o menino e fala assim: poxa, você não está tratando, você não está tomando teus remédios, você vai morrer. E o moleque vira pro residente e faz assim, ó. Esse aqui, talvez vocês tenham visto já na televisão, é o Gustavo. Gustavo é um moleque de 13 anos que morreu aqui no ABC, morreu aqui em São Bernardo, vítima de um desafio perigoso de internet. O desafio de asfixia, que é o mais comum. 90% dos desafios perigosos de internet são desafios de asfixia. E esse menino morreu há uns 2, 3 anos atrás. 10% dos meninos que vocês atendem, vou falar especificamente dos meninos, fazem desafios perigosos e vocês muitas vezes nem estão sabendo que eles fazem isso nos recreios, nos intervalos. No meu tempo era recreio na escola, né? Recreio, né? No recreio da escola. Essa é uma paciente minha, a Beatriz, ela está um pouco chateada porque o meu residente ficou preocupado que ela poderia ter um SOP, uma síndrome do ovário policístico, porque ela começou com um quadro meio estranho aí de parada de menstruar, de pelinhos aparecendo onde não devia aparecer pelinho, e aí na investigação da menina Beatriz, vocês estão vendo que ela está um pouco chateada, porque apareceu uma coisa que não estava muito no programa, ninguém estava imaginando que fosse aparecer isso dentro do útero dessa menina. Eu vou usar, durante esses meus próximos 17 minutos e 30 segundos, a imagem desses adolescentes e mais da Hebe, para tentar mostrar para vocês quem é este menino, quem é essa menina que a gente ainda deve muito em termos assistenciais, na pediatria, na medicina de família, na ginecologia. Eu começo te mostrando, eu peguei dados fechados, você sabe que o nosso DataSUS é um pouquinho lerdo, eu peguei dados de 2018, adolescentes que morreram aí por acidente de trânsito, por agressão, por suicídio e por afogamento. Eu ajudo vocês, a gente soma 13.800 mortes imbecis. Concordem comigo? 13.800 mortes imbecis. Porque se é para morrer, morre em homenagem aos colegas da sala do lado, de síndrome coronariana. Não dessas coisas aqui. Ah, Benito, muda de assunto. Tá bom, então vamos pegar gravidez na adolescência. Coloco aqui para vocês dados até 2019 de filhos nascidos vivos de mães adolescentes. Esse é um jeito que o Brasil adota para avaliar a gravidez na adolescência. Não é o melhor, porque os senhores sabem que eu deveria somar aqui aborto, eu deveria somar aqui nascido morto, mas a gente sempre mostra nas aulas os nascidos vivos. E todo ano aparece um secretário de saúde, um ministro de saúde, um secretário municipal e estadual comemorando, porque estamos vendo uma diminuição. E se vocês forem somar aí no ano de 2019 e comparar os anos anteriores, realmente nós estamos vendo uma diminuição. E todo ano alguém fala: calma, população, estamos indo bem, estamos melhorando, estamos diminuindo o número de gravidezes na adolescência. O que eles não dizem pra gente, está na hora de nós médicos lembrarmos, é que redução de gravidez acontece no mundo inteiro, em todas as faixas etárias, inclusive na adolescência. O que não contam pra gente é que a redução do Brasil é a mais pífia do mundo. A redução do Brasil é a mais lenta do mundo. A redução do Brasil equivale... Nós estamos hoje com um indicador de gravidez e adolescência no nosso país de igual ao do Sudão.
Eu acho vergonhoso. Estamos aqui no World Trade Center, né? World Trade Center que chama aqui, né? Tenho até medo desse nome aqui, né? Nesse evento chiquetésimo aqui, presididos pela Luciana nessa palestra, e temos que conviver de noite, na hora de você colocar sua cabeça no travesseirinho, que você tem um indicador de sudão de gravidez na adolescência. Ó, isso aqui é um gráfico do Banco Mundial, só para vocês compararem. Ó, Paquistão está melhor que a gente, reduziu muito mais. Índia, com aquele Ganges maravilhoso, reduziu muito mais do que a gente, que fica aplaudindo que nós estamos reduzindo a gravidez na adolescência. Tá bom, troca o assunto. Falou de morte não interessa, é muito pesado para esse evento. Falou de gravidez, deixa de lado, porque é assunto complexo. Vamos falar de HIV, né? Se vocês observarem aí, esse é um dado da última publicação do boletim de HIV, vocês percebem, eu te ajudo aqui, um aumento significativo de detecção de AIDS em adolescentes nos últimos anos, particularmente nos meninos que transam com meninos. E aqui um outro desafio. Já é complicado eu convencer os meus colegas a atenderem adolescentes. Imagina eu convencer os meus colegas a atender de maneira mais especial, mais particular ainda, um menino que transa com menino. Mas um outro problema para a gente enfrentar. Tudo isso relacionado a uma crise, e a Lília já antecipou, mostrando o que acontece com sífilis, o que acontece com gonorreia. Esse não é um termo que eu inventei, esse é um termo norte-americano já cunhado há muito tempo, chamado fadiga do preservativo. Crise do preservativo. Eu não quero mais encher vocês de números, mas mais ou menos, vocês levarem daqui para a sua vida, hoje nós temos mais ou menos metade usando, metade não usando barreira. Não sei se vocês se assustam com esse número é assustador. Nós nunca estivemos tão baixos, nós nunca estivemos tão ruins em termos de uso de barreira na era AIDS. Metade, é praticamente um cara ou coroa na hora de usar uma camisinha, um preservativo. E aqui, mais alguns dados, eu acho que eu já estou cansando vocês de problema. O Benito começa a aula já falando de problema. Esses são dados do nosso último Pense. Se um dia você tiver que ler uma foto do adolescente brasileiro, recorra ao Pense. O Pense é, acredita em mim, o melhor trabalho que mostra o jeitão do nosso adolescente de 13 a 17 anos no Brasil. E aí você tem alguns exemplos aí, ó. 16% já experimentaram cigarro eletrônico, quase metade, não é que beberam, quase metade já se embriagaram. Nós temos 35% que já transaram, 36% deles transaram a primeira vez com 13 anos ou menos de 13 anos. Aqui o Pense até que foi legal, só 41% não usaram a camisinha. Esse dado já tem trabalhos mostrando que é um pouco maior atualmente. 18% já sofreram agressão física, 14% já sofreram atos libidinosos sem permissão, 6% dos adolescentes brasileiros já foram forçados a transar. Eu vou repetir isso mais devagar, porque isso causa um desconforto. 6,6% dos adolescentes brasileiros já foram forçados a transar. 4,4% dos garotos já brigaram, e não brigaram com pescotapa, não brigaram com um chute na canela, brigaram com uma arma de fogo. Quase 6% das meninas já induziram vômitos para emagrecer na adolescência. Tudo isso só vai aparecer se a gente olhar para essa molecada, se a gente perguntar isso na consulta. Benito, quer dizer que agora todo paciente com cefaleia no meu consultório, eu tenho que perguntar se ele faz desafio perigoso de asfixia? Sim, essa é uma anamnese moderna. Será que agora toda consulta pediátrica eu preciso perguntar se o moleque adolescente tem arma em casa? Sim. Isso é uma anamnese moderna. A gente não vai resolver esses problemas com a mesma propedêutica que a gente aprendeu há 20 anos atrás. Não, porque os desafios são novos. Hoje, praticamente 15% das meninas têm autolesão não suicida. Se você não levantar o antebraço com carinho, com cuidado, com vontade de enxergar, porque a gente às vezes levanta com aquele tudo bem de elevador, né? Tá tudo bem, né? Aquele interesse genuíno em encontrar tudo isso aqui, ó. Tudo isso, ainda mais nesse contexto aqui, olha o que o Pense mostrou, 66% dos adolescentes têm pais que entendem seus problemas e preocupações. Portanto, mais de 40% pais que não estão atentos ao que está acontecendo na cabeça desses meninos. E aí a pergunta que essa plateia deve estar pensando é, será que eles não têm ideia
das consequências que podem advir disso tudo que eu te mostrei aqui? Será que eles não têm ideia da merda que pode acontecer, né? De quando você vê uma cena dessas? E aí a segunda pergunta óbvia é, então eles são burros. Porque se eles fazem isso, né, se eles correm este risco, então eles são imbecis. E é isto que, de certa forma, a gente está evoluindo. Hoje, já com neurociência, a gente consegue entender melhor a cachola dessa molecada. Entende melhor como eles pensam e como é que esse monte de coisa, que são desafios, que são problemas para a gente resolver, podem ser verdadeiramente enfrentados aí por todos nós que atendemos essa meninada. E já começo com uma confusão. A gente tem dúvidas até na definição de quem é adolescente. Todo mundo aprende, né, que na lei brasileira 12 a 18 é adolescente, mas se fosse estava bom, mas não é. Nós temos uma definição antiguinha, meio caduca da OMS, que é o tal dos 10 a 20 anos, essa está meio abandonada, mas para concurso público que cai na prova ainda, mas é uma definição mais abandonada, mas é a definição da OMS, teoricamente ela nos representa, porque a gente usa branco. Nós temos uma definição da Academia Americana. Se estivéssemos fazendo esse congresso nos Estados Unidos, o senhor sabe que a pediatria de lá vai até os 21 anos, a última consulta formal do pediatra acontece aos 21 anos. Temos uma definição física, todo mundo aprende aí na graduação os critérios de maturação sexual. Temos uma definição que eu gosto mais, que eu uso mais, que é uma definição neurocientífica, de entender o cérebro dessa molecada. Temos uma definição eleitoral, olha, para falar nessa época que estamos passando, uma definição eleitoral de adolescência. Temos uma definição de adolescência para colocar aqueles numerozinhos, sabe aqueles numerozinhos na série da Netflix? 12, é 10, é 14. Então olha que confusão, né? E eu posso esquecer todas elas e pensar na vida real, e os senhores sabem disso, crianças chegando cada vez mais cedo, crianças invadindo cada vez mais cedo a adolescência, e adultos também invadindo cada vez mais cedo a adolescência. Adultos cada vez, isso me incomoda mais, adultos cada vez mais intranquilos em serem adultos. Adultos cada vez mais pessimistas em serem adultos. Adultos querendo trocar de lugar com o seu filho adolescente. Não estou explicando todas as mazelas que acontecem na adolescência por causa disso, mas este é um ingrediente importante. Os senhores sabem, não precisava de congresso da MB nenhum, para a gente lembrar que a regra número 1 para se trabalhar com adolescentes é respeite o seu espaço. Respeita a sua gaveta, respeita o seu celular, respeita o seu armário, e a gente não respeita de forma geral o espaço do adolescente. Ele olha para cá, estão invadindo, ele olha para cá, estão invadindo. Quando me ensinaram a adolescência, me ensinaram que era um momento da vida onde a gente olha lá na frente, encontra um adulto de referência e a gente caminha em direção a esse adulto de referência, e eu te pergunto, qual é o adulto de referência que a gente está mostrando para essa meninada? Um ser que queria trocar de lugar com ele. Um ser que se veste como ele, que se porta como ele, que faz amizade com as amigas dele, que entra no WhatsApp junto com o filho, que vai para as baladas junto com o filho e acha que com isso, de alguma maneira, está se aproximando do adolescente. Então, nesse contexto confuso, é que a gente vai ter que pensar caminhos. Né? Fiquei tocado pelas últimas frases do Renato. Nesse contexto, a gente vai ter que achar outras possibilidades, outros recursos. E um deles, que a gente começa a contribuir, isso é uma mera contribuição de um médico de adolescentes, é tentar enxergar melhor, tentar entender melhor quais são as características desse momento. Para de jogar tudo em rebeldia e achar que com isso a gente explica a adolescência, e passamos a usar até cientificamente isso a nosso favor. Todos nessa sala devem lembrar que o adolescente é um ambivalente. É um indivíduo que quer crescer, mas ao mesmo tempo tem muito medo de crescer. Essa ambivalência a gente não mexe porque é dele, mas a gente tem que pensar na nossa ambivalência. Nós também somos ambivalentes com eles. A gente não sabe muito bem se a gente quer que eles cresçam ou se a gente não quer que eles cresçam. Lembra quando o Renato tinha 12 anos? O Renato chegou para tua mãe e falou assim, mãe, posso ir na casa do Lucas? Aí a mãe do Renato falou, você não vai porque você é pequeno, você não vai porque tá perigosa a cidade, você não vai porque não tem ninguém para te levar. E aí o Renato foi pro quarto dele, pegou o MP3, começou a ouvir. O que você ouvia com 12 anos? Sei lá, Ray Conniff. Muito bem, e ele ouvia Ray Conniff deitadinho na cama, e a mãe dele abria a porta 1 hora depois e falava assim, Renato, vem daquela bagunça no quarto, você não tá tão grandinho já para fazer isso? Aí o Renato pensava, peraí mãe,
Ou você me chama de pequeno, ou você me chama de grande. E isso a gente vê até hoje. A gente vê a ambivalência nos persegue. Desculpa fazer isso no congresso da MB, mas levante sua mão direita, por favor. Levante. E repita comigo, a ambivalência me perseguirá. Isso é um mantra para quem trabalha com adolescentes. Quer ver? Sexualidade, um exemplo que a ambivalência nos persegue. Qualquer um que eu escolher aleatoriamente aqui, vai comigo agora numa escola, eu tenho certeza absoluta, sem conhecê-los, que a gente vai fazer uma aula muito legal de gonorreia, de sífilis, de condiloma, de corrimento, de gravidez. Agora eu tenho medo. Quem de nós está preparado agora para entrar numa escola, para falar com 40 adolescentes sedentos para te ouvir, para bater um papo com eles sobre orgasmo, sobre tesão, sobre primeira vez? Entende como a gente é ambivalente? A gente só conta metade da história para eles. A gente só conta a parte que nos interessa, sem olhar os dois lados da balança. É aqui que eu cutuco um pouco a medicina. É aqui que eu cutuco um pouco a saúde do adolescente. A gente vai ter que se apropriar disso. Se a gente não se apropria disso, que a gente sabe o que acontece, para a nossa prática do dia a dia, a gente não enfrenta aqueles problemas iniciais que eu te mostrei. Sei lá, outra característica, sensação de invulnerabilidade. Até hoje tem gente que fala, eles se acham invulneráveis. Não, tem novidade aqui. A gente começou a entender melhor o cérebro dessa molecada. Particularmente, 2 regiões cerebrais estão sendo muito estudadas. Essa região aqui na frente, né, o pré-frontal lateral, e o estriado ventral, ou outros núcleos que existem ali na região mais central do cérebro. Vamos dar a função dessas 2 áreas. Esta área mais central do cérebro é a nossa área do yuhu, é a área do impulso, é a área do que nos move a experimentar coisas novas. Esta área é o acelerador. Essa área que eu pintei de vermelho é o contrário, é a área do respira, calma, pensa. Faz ou não faz? É a área do freio. Hoje nós sabemos, isso a certeza absoluta que essas 2 áreas têm desenvolvimento diferente durante a adolescência. Esta área verdinha, com 12 anos, pasmem, com 12 anos está prontinha. Não tem mais nada para mudar. Esta área do calma, essa área do freio, nós sabemos hoje que só está totalmente pronta 23, 24, 25 anos. Essa imagem não é minha, essa imagem é do Steinberg, um neurocientista norte-americano, mas é muito legal. Este carro que os senhores estão vendo é o carro da professora Luciana, é o carro da professora Lília, do professor Renato. O carro dos nossos adolescentes é este. É um acelerador grande e um freio pequeno. E eu preciso lembrar disso também quando eu vou abordar aqueles probleminhas todos que eu te mostrei no começo da minha apresentação. Outra característica do adolescente, essa é moderninha também, tem uma pesquisadora chamada Jürgen, ela trabalha muito com isso, isso é muito legal. Ela pegou essa imagem, eu vou resumir o trabalho, porque o trabalho é imenso, gigantesco, mas ela pegou esta imagem e mostrou para uma galera de adolescentes, para uma galera de adultos. E perguntou assim para os adultos e adolescentes, o que vocês estão vendo aí? Que expressão é essa? Que emoção esta expressão te toca? Eu não vou perguntar para vocês, eu tenho medo às vezes dessa pergunta, mas eu te dou o resultado. 100% dos adultos achou que essa imagem fosse de medo, pânico, susto, terror, pavor ou coisas parecidas. Espero que ninguém tenha pensado outra coisa aqui, né? Aí ela fez esse mesmo trabalho com adolescentes e perguntou, molecada, o que vocês estão vendo aí? Só metade, repito, metade, diz que isso era medo, pânico, susto, pavor, terror. A outra metade, né, falou qualquer outra coisa que vocês possam imaginar. Qualquer outra coisa que vocês possam imaginar. Amanhã, quando você atender um adolescente, um pai de adolescente que fala assim, doutora, eu falo, mas parece que ele não entende. O que você responde a partir de amanhã? Ele não entende mesmo. Ele não entende mesmo. Desenha, muda a forma de falar, muda a maneira de apresentar. Para de jogar em teimosia e passa a entender um pouco mais a biologia. Uma vez eu fiz uma série com o Drauzio e a gente estava conversando sobre isso. É isso, pensa um pouco mais biológico. Para de jogar tudo em explosão hormonal e rebeldia e comece a entender um pouquinho mais empaticamente como é que funciona o pensamento de um adolescente. Eu peguei aqui, porque o nosso tempo é curto, eu tenho mais 40 segundos, mas eu peguei aqui 3 ou 4 características dos adolescentes, tem umas 12
15 características que cada vez a gente compreende melhor. Então, o que eu deixo para vocês nesse final de apresentação, nesses meus 28 segundos? Entendendo que esse cérebro ainda está, de alguma maneira, amadurecendo e sofrendo transformações importantes. Tentem reconhecer essas características do adolescente e trazê-las a seu favor. Trazê-las a nosso favor na nossa prática em relação ao atendimento dos adolescentes. Eduquem, simplifique. Simplifica é uma palavra complicada para médico. Simplifica quando vai conversar com adolescentes. Isso se fala muito em vacina, né, o Renato? O Renato trabalha muito isso. Simplifica. Quer dar aulinha, quer dar palestra para o teu paciente em relação à vacina. Fala assim, é para câncer e pronto. Não é legal? É câncer. Aí a mãe pergunta assim, mas como é que transmite? Não sei, vou dar uma procurada. Não sei, pode ser que não faz. É câncer. Câncer toca, é um outro caminho de se chegar para essa informação. Atentem à questão da qualidade comunicativa, né? Se adaptem também. Eu estava com uma japonesinha essa semana, minha residente lá no HC, uma R3, e ela estava examinando um moleque de 16 anos, Luciano, um moleque deitado na maca, menininha baixinha, branquinha, japonesinha. Ela, agora baixa aqui para eu dar uma olhada no seu pintinho. Moleque de 16 anos na maca, virou para ela e falou assim, doutora, eu só quero te alertar, só quero te preparar que a senhora vai ter um susto. Assim, juro por Deus. A jaba ficou branca, ela suava frio. Na hora que ela largou o paciente, foi lá atrás comigo, discutir, bem, o que eu faço? Ela agora se vira. Tu chega pro moleque de 16 anos deitado na maca, que é o dobro da tua altura, e fala pintinho. A gente vai ter que pensar nisso. E pode não ser esse exagero que eu estou falando para vocês, mas dá uma olhada se o teu estetoscópio tem a galinha pintadinha quando coloca um cara de 15 anos na tua frente. E tem um monte de colegas que fazem isso. E o moleque, se você perceber, ficar atento, você vai ver que ele não te olha, ele olha a galinha pintadinha. Ele fica pensando assim, o que eu tô fazendo aqui? Então que a gente pare de perguntar tudo bem sol, tudo bem de elevador, que a gente comece a também se interessar por essas questões. Desculpa ter te apresentado um cenário, que é um cenário, não há lado que você olha para as questões de adolescência que são de resultados muito positivos, de indicadores que estão indo bem. Diferente dos indicadores pediátricos, né? A Luciana sabe que estão todos, graças a Deus, melhorando. Né? Os pediátricos ainda merecem uma atenção. Esses espaços são sempre muito bem-vindos. Eu agradeço o convite e a tua atenção aqui durante essa aula. Obrigado.